95% das nossas preocupações são coisas que nunca, jamais vão acontecer. Olá, eu sou a Jéssica Caldas e hoje nós vamos falar sobre sofrimento. Sofrimento é esse que muitas vezes nós que somos os culpados por causar. A nossa mente cria diversas situações, nos coloca em diversos estados emocionais e esse sofrimento acaba sendo uma consequência. Existe uma mandala que ela exemplifica muito bem isso. Dentro dessa mandala, você pode identificar que existe o presente, que está no meio, o passado e o futuro. Quando o ser humano ele fica o tempo inteiro lá no passado, pensando nas coisas que aconteceram, que ele poderia ter tomado determinada atitude, enfim, quando ele fica lá no passado, ele acaba trazendo para ele aquele sentimento de mágoa, de angústia, de frustração. Então isso não é bom. Muitas pessoas que vivem no passado, elas vivem sofrendo, elas vivem no arrependimento. E também, quem vive no futuro geralmente causa a ansiedade, o sentimento de ansiedade. Porque o futuro é incerto. Como que a gente vai saber o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, ano que vem? Ninguém sabe. Tudo relacionado ao futuro é igual a incerteza. Mas tem gente que não consegue sair do futuro, fica o tempo inteiro se projetando para lá. E aí, como que essa pessoa que fica muito no futuro vai sofrer? Com esse sentimento de ansiedade, com esse sentimento de medo também, medo do que pode acontecer, medo das possibilidades do futuro. Isso não é bom. Da mesma forma que não é bom que uma pessoa fique o tempo inteiro ali pensando somente nos outros, pensando em fazer o bem para os outros, pensando em cuidar dos outros e jamais pensa em si mesmo. Então é importante a gente ter esse sentimento para com o outro? É importante pensar no outro, ajudar? Mas a gente também precisa se cuidar, a gente precisa pensar no que a gente pode fazer para nos fazer felizes também. Então isso é importante. E o contrário de quem pensa muito no outro é aquele que está sempre pensando em si. A pessoa que está sempre pensando em suprir suas próprias necessidades, independente das consequências que vai provocar para o outro. Então, isso também não é bom. Isso, com certeza, vai gerar um sofrimento. O que eu estou querendo dizer aqui com essa mandala? Que o futuro, o passado, pensar demais no outro e pensar só em si vai te gerar sofrimento. Você precisa centralizar tudo isso. Estar no aqui e no agora. Pensar em você, pensar nos outros, tudo com equilíbrio, mas acima de tudo, pensar que você só tem o hoje. Você só tem o momento presente. E por isso você precisa valorizar as coisas que você tem hoje, as pessoas que estão com você hoje. Quando você faz isso, você evita todo o sofrimento. É claro que nós somos seres humanos, que às vezes nós vamos ficar tristes. É claro que a gente de vez em quando vai ficar idealizando o que pode acontecer no futuro. É claro que de vez em quando vamos lembrar de uma memória do passado. Isso é normal, mas a gente não pode mergulhar nesses tempos e também não pode mergulhar nesse cuidado excessivo com o outro e no cuidado excessivo para conosco. É necessário ter um equilíbrio, é necessário trabalhar essa mandala. Quando você faz isso, você vive o presente de fato e aí você ameniza o sofrimento. Uma outra forma de você amenizar o sofrimento, estando no aqui e no agora, é realizando meditações. Se você não consegue fazer meditação sozinho, apenas silenciando a sua mente, você pode buscar meditações guiadas. Aqui no meu canal eu coloquei algumas meditações guiadas para te ajudar. Essas meditações, elas fazem com que a gente foque no presente, foque no agora. Aprender a focar no aqui e no agora vai te proporcionar inúmeros benefícios e evitar muito sofrimento. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.